Bom dia, que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando a figura amorável de Jesus. O querido amigo que esteve entre nós permanece em nossos corações, se nos apresenta todas as vezes que nos decidimos agir conforme os seus ensinamentos e ou nos aguarda até que nos decidamos nas nossas ações. Quando Jesus esteve entre nós, ele reunia as multidões. Ele falava de algo novo. Para aqueles dias, uma situação ou uma ideia que os simples, as pessoas que estavam despojadas de pré-conceitos, compreendiam a sua mensagem. E ele falava, e mais que isso, ele anunciava o reino de Deus entre as criaturas, que haveria de se estabelecer no ambiente em que nós convivemos, no ambiente em que nós passamos as nossas experiências. Mais que isso, ele se referia a Deus como um pai, o que para aqueles dias era algo diferente. Porque o povo, os judeus daqueles dias, que acreditavam no Deus, imaginavam Deus um pouco em favor do próprio povo e em desfavor dos estrangeiros. Registre que naqueles dias a Palestina estava sob o jugo, ou sob o domínio do Império Romano, e os judeus não aceitavam isso. Mas Jesus, ao falar às multidões, recomendava que todos nós somos irmãos e mais que isso, haveríamos de viver fraternalmente, mas dia, menos dia, em melhores condições e haveríamos de nos entender. Quando neste diálogo, nessas conversas com as multidões, nos seus memoráveis discursos, os doutores da lei, querendo saber o que se passava, qual era a mensagem que aquele homem trazia, e querendo sofismar e talvez até colocá-lo em condições de conflito entre o que recomendava a lei de Moisés ou o que estabelecia as autoridades romanas, um dos doutores da lei levanta e pergunta qual era o maior mandamento contido na lei. Jesus entendeu que a lei se referia à lei de Moisés, que era o que aquele doutor da lei praticava, estudava, ou pelo menos buscava compreender e fazer valer. Com o seu psiquismo superior, logicamente, ele sabia do que se tratava. E simplesmente respondeu: o maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei não se conteve, não parou por aí, e indagou: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus lança mão de uma das mais belas parábolas contidas no Evangelho, que todos nós conhecemos e que vamos lembrar juntos. Disse Jesus mais ou menos o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando a meio caminho ele foi assaltado por malfeitores, que o roubaram, que o sebiciaram, que o maltrataram e deixaram-no caído à margem do caminho, quase morto, sem as vestes. Por ali passou um sacerdote,
que vendo aquele homem caído, passou de lado. Por ali também passou um levita, que vendo aquele homem caído, também passou de lado. Mas por ali passou um samaritano, que vendo aquele homem caído, tomou-se de compaixão. Desceu do seu animal e o socorreu. Aplicou azeite às suas feridas. Colocou-o sobre o seu animal e o levou a uma estalagem próxima. Cuidou dele. Necessitando seguir viagem, ele recomendou ao estalajadeiro: cuida bem dele. Eu lhe faço um depósito prévio. Se necessário gastar mais do que este depósito prévio que eu lhe faço, não titubeis, gaste o que for preciso, que eu te restituirei quando eu retornar da minha viagem, quando eu retornar por essas bandas. E aí então o homem se foi e Jesus pergunta ao doutor da lei: para ti, quem foi o próximo daquele homem que estava caído à margem do caminho? Antes que nós continuemos, nós vamos fazer algumas considerações históricas. Os historiadores registram que Jesus foi muito cuidadoso no tocante ao referir-se àquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, informando que, ou fazendo-se entender que, Jerusalém estava no ápice e ele descia para Jericó. Como todos os religiosos daqueles dias, Jerusalém era o máximo que poderia alguém almejar, em termos de realização espiritual. O homem foi assaltado por malfeitores, os quais não foram reconhecidos, nada foi dito acerca dos malfeitores. Mas o homem ficou caído à margem do caminho, sem as vestes, quase morto. O que identificava os viajantes, as pessoas daqueles dias, eram justamente as vestes. De onde vinham, para onde iam, qual a corrente política e qual a doutrina religiosa que abraçava. O homem estava sem as vestes. Nem se era judeu, dava para saber, porque nada o identificava. Por ali passou um sacerdote, que vendo aquele homem caído, passou de lado. O sacerdote, ou o doutor da lei que fez a pergunta, ele, por dever de ofício, conhecia a lei. E o sacerdote, por dever de ofício, também conhecia a lei. E a lei dizia: maior mandamento, amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo, disse Jesus um pouco antes. O sacerdote tinha o dever de ofício de conhecer a lei, e não parou para atender aquele homem. Passou de lado. O levita era um trabalhador do templo. Também, por dever de ofício, tinha que conhecer a lei e não conhecia. Não atendeu aquele homem caído. Mas por ali passou um samaritano. A Samaria, dizem os historiadores, Amélia Rodrigues em especial, que aproximadamente 700 anos antes de Jesus, ela foi invadida por povos hábeis na guerra, que queriam dominar a Palestina e chegar até a área onde se situava Jerusalém. E então, os samaritanos, foram invadidos por esses povos, em especial os assírios daqueles dias, que viviam na Assíria, hoje a região da Síria, conflagrada há alguns anos, com as barbaridades que nós vemos por aí. Os assírios então invadiram e de imediato passaram a fio de espadas os idosos, os enfermos, levaram os jovens e os homens fortes, probos, saudáveis para outras regiões para servirem de escravos, e as mulheres ficaram ali e tiveram que se submeter
aos soldados dominadores e a outros escravos que foram introduzidos ali, 700 anos antes de Jesus. Isso fez com que os samaritanos, que surgiram depois desses eventos, surgiram de uma raça, de uma mistura entre as mulheres samaritanas e os invasores, ou os escravos ali introduzidos. O que fez com que a raça samaritana daquela região fosse considerada uma raça impura. Por isso os samaritanos eram odiados, desrespeitados, tratados com desdém. E aí então esses são os fatos históricos. Kaibar Schutel vai mais além. Ele diz mais ou menos o seguinte: o viajante que vinha de Jerusalém para Jericó, fazendo uma análise dessa parábola, o viajante somos todos nós. Todos nós que estamos caminhando pelas experiências que a vida física nos oferece. O sacerdote são os dominadores ou os orientadores religiosos. Estendemos essa compreensão para todos aqueles que têm o compromisso de instruir e bem encaminhar aquelas pessoas que muitas vezes se encontram nas suas dependências. O levita, igualmente, como os sacerdotes, são os que deveriam cumprir os seus compromissos. O samaritano, diz Kaibar Schutel, é o próprio Jesus. O próprio Jesus que veio até nós. Os 2 denários que o samaritano deixa como depósito prévio ao estalajadeiro são a caridade e a fé, o conhecimento e a fé. O conhecimento e a fé. E tudo mais que nós fizermos além do conhecimento e da fé nos será acrescido ou restituído mais adiante. Essas palavras nos convidam a uma reflexão. O estágio em que nós vivenciamos as nossas experiências, já de algum tempo. Fala-se muito nas nossas transformações. Nos momentos um momento importante, crucial, que a história humana, que a própria humanidade passa nesses instantes. As ocorrências que nós vemos que estão modificando de forma até muito mais rápida do que a gente tem condições de acompanhar ou de assimilar esses novos valores, chegamos a uma nova época. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele também teve esta preocupação. A doutrina espírita surgiu das observações. As observações de Kardec, dos trabalhadores, daqueles pesquisadores, daqueles dias do século XIX. Allan Kardec tinha uma aptidão, tinha o conhecimento e tinha meios, tinha o talento para usar da razão para colocar aqueles ensinamentos em ordem. E ele recebe os cadernos, brochuras com várias perguntas e respostas que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Se nós pensarmos, mas as perguntas não foram feitas todas por Kardec? Nem todas. Muitas das perguntas, para dizer a verdade, creio que a maioria das perguntas foram feitas por outros colaboradores. Ele colocou tudo em ordem, preencheu as lacunas e fez algumas outras perguntas para completar os assuntos e ampliar o entendimento. Neste trabalho, um dia, ao recolher-se para o repouso noturno, ele lembrou-se de Lutero, lembrou-se dos grandes missionários de outras épocas e viu que estava diante de uma nova oportunidade para a humanidade despertar ou passar para novas oportunidades, novos ensinamentos. Então ele adormece. E em sono, no sono reparador da noite, em desdobramento parcial, ele percebe a aproximação de um espírito
já que ele imaginou, que ele percebeu tratar-se de um espírito de alta envergadura, ou pelo menos mais elevado do que o normal. E esse espírito o convida para que visitem uma região onde ele encontraria as respostas a que buscava, às suas interrogações. Então ele acompanha esse espírito até uma região onde Kardec percebe que existe muito sofrimento, existe muita dor, existe muita aflição. Então Kardec pergunta: neste vale, aqui estão quais espíritos? Aqueles que crucificaram Jesus? E o Espírito diz: não, aqueles espíritos, aqueles homens, daquelas épocas, eles já despertaram para novos valores. Alguns ainda não, e permanecem em regiões para mais adiante passarem por outras oportunidades. Alguns já foram até para outras esferas, outras experiências. Foram os imperadores dos impérios poderosos? Não. Esses cumpriram a sua parte e eles eram praticamente selvagens, eles não tinham nenhuma noção de valor moral, não tinham nenhuma noção de espírito, de continuidade da vida. Foram aqueles que sucederam essas autoridades, esses imperadores, esses conquistadores? Não. Eles também tiveram as suas oportunidades e deixaram passar, e muitos já estão em outras esferas ou estão trabalhando com as próprias fraquezas. Foram os perseguidores dos primeiros cristãos? Também não. Esses também despertaram. Enfim, nada daquilo que Kardec perguntava, o Espírito assentia como sendo este ou aquele grupo de espíritos. Então Kardec pergunta: mas afinal de contas, quem são esses que sofrem tanto? Passam por essas situações. E o Espírito disse: esses são aqueles que conheceram a mensagem de Jesus e não as colocou em prática. Sucumbiram aos compromissos assumidos e assumiram muitas vezes situações e agiram de forma a causarem prejuízos a si mesmo e causarem as violências às pessoas com as quais haviam se comprometido. Kardec desperta, vai, diz Humberto de Campos, irmão X, Kardec desperta e vai até uma escrivaninha e formula uma questão que seria formulada aos espíritos amigos na noite seguinte, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. A questão é a número 642 de O Livro dos Espíritos. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e conquistar uma posição futura melhor? E os benfeitores respondem: não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do mal que tiver, do bem que não tiver feito. E aí nós vamos raciocinar, ou pelo menos buscar compreender o que isso tem a ver conosco. Todos nós temos os exemplos dos benfeitores espirituais que as nossas ações devem ser voltadas para o bem, para que coloquemos em prática o bem que nós aprendemos com as experiências que nós recebemos no nosso dia a dia. Em todos os instantes, todos nós temos exemplos de como deveríamos agir. Às vezes esses exemplos nos emocionam, às vezes nos causam verdadeiras maravilhas do sentimento no primeiro momento, mas depois nós deixamos passar a oportunidade, por não assumirmos logo de cara uma postura para iniciarmos a nossa reconstrução do bem. E os benfeitores espirituais, respondendo a Kardec, questão número 686, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e
perdão das ofensas. O que nós sabemos que deve ser uma constante em nossas vidas, mas às vezes deixamos passar a oportunidade de colocar em prática, desde já. Deixamos para iniciar essa postura mais adiante, quando estivermos mais preparados, ou fixamos uma data. Segunda-feira tá bom. Alguém aqui já começou esse regime de segunda-feira? Todo mundo, né? Todo mundo, né, Zé? E nós sabemos o que isso dá. Vamos postergando algo que podemos fazer desde agora, em todos os instantes. E aí então, nós começamos a nos lembrar o que era, como seria estar diante de Jesus. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, lembra aquela passagem em que a mulher foi surpreendida em adultério. Ela foi surpreendida em adultério e por isso ela foi levada a um ambiente público para ser lapidada, apedrejada. E aqueles que dirigiam esses movimentos, entre eles os doutores da lei, aqueles os fariseus daqueles dias, né, que tinham muito a ver com demonstrações externas de sua postura, eles viram aquela oportunidade para colocar Jesus numa situação conflituosa, perante as autoridades religiosas ou perante as autoridades do Império Romano. Então eles levaram aquela mulher acompanhada pelas multidões que queriam ver e participar da lapidação, e eles simplesmente perguntaram a Jesus. Jesus estava às margens do lago, diz Amélia Rodrigues e diz a passagem evangélica. Estava às margens do lago, na praia, escrevendo na areia. Abaixado, os doutores da lei conduzindo a mulher, e a multidão conduzindo a mulher, perguntaram a Jesus: Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei determina que ela seja lapidada. O Senhor recomenda que nós perdoemos àqueles que porventura caiam nas tentações, nas próprias ações equivocadas. O que fazer? E Jesus não disse absolutamente nada. Ele continuou escrevendo. Talvez essa tenha sido a única oportunidade ou a única vez que Jesus escreveu alguma coisa. Só que as águas vinham e levavam as areias com aquelas palavras escritas na areia. E os doutores da lei continuaram, insistiram: Senhor, o que fazer? A lei manda lapidar, o Senhor manda perdoar. E Jesus simplesmente diz: ora, se a lei determina que ela seja lapidada, então que ela seja lapidada. Mas que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Muitos de nós espíritas, só um parênteses, muitos de nós espíritas usamos e conhecemos bem esta frase. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí nós vamos empurrando com a barriga as nossas próprias imperfeições. Não é mais ou menos assim? Porque o momento de recomeçar é agora. Mas vamos lá. Então as multidões começaram a ficar atentas àquele ensinamento de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E os mais experientes foram os primeiros a sair. Largaram as pedras e saíram. Porque eles já tinham vivido mais. Já tinham errado mais. Já sabiam que tinham cometidos muitos pecados. Depois vieram aqueles de mediana idade, mais ou menos no mesmo pensamento, depois os jovens, que no primeiro momento estavam entusiasmados com aquela situação, mas perceberam que eles também tinham muito que viver e que a vida reserva para todos nós situações, muitas vezes, que nós não conseguimos fazer exatamente aquilo que desejamos ou aquilo para o qual nós nos preparamos. Fazemos sempre alguma coisa diferente. Então todos saíram e a mulher ficou ali.
E Jesus olha para ela e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Eles se foram, Senhor. Muito bem. Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Essa era a recomendação de Jesus sempre que ele assistia alguém. Ele recomendava que fôssemos e não pecássemos mais. Ou seja, nós passamos pelas nossas aflições porque, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na recomendação ou na recordação de Kardec, quando transcreve os ensinamentos de Jesus, no tocante às nossas aflições. As aflições pelas quais nós passamos são justas, a justiça das aflições, porque decorrem de causas anteriores. Seria injusto se nós sofrêssemos aflições por causas que ainda não aconteceram. E essas causas podem estar nesta ou em outras existências. Então, todas as vezes que nós despertamos para essas causas que muitas vezes causam-nos as aflições, tenhamos em mente que, já que isso aconteceu, aprendo agora e procurarei não cometer mais esses erros. E é isso que acontece quando nós vamos imprimindo em nós aquela observação da recomendação de Jesus. Uma outra ideia é que quando Jesus curava os enfermos, ele recomendava também da mesma forma: vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça, ou a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Nas nossas enfermidades, que é um tipo de aflição, porque muitas vezes as enfermidades são os remédios que a espiritualidade nos coloca à disposição para que não passemos por aflições maiores e sim reconstruamos a harmonia do nosso perispírito, que é o corpo espiritual que molda a nossa existência, a nossa ferramenta, o nosso espírito, o nosso equipamento carnal. Então, se alguma coisa deu causa a determinadas enfermidades, que nós procuremos não realizar mais essas causas em oportunidades futuras. Esta era a recomendação de Jesus. Mas a mulher ficou ali sozinha e ficou meio aturdida. E naquela noite ela foi procurar Jesus, porque ela estava constrangida, envergonhada daquela situação. Ela vai na casa onde Jesus estava, reunido na casa com alguns amigos, e quando ela bate, Jesus a atende. Minha filha, que se passa? Senhor, eu sou aquela que na praça hoje, na via pública, ia ser apedrejada e o Senhor salvou a minha vida. Então ela conta as situações pelas quais ela passou. O casamento que o marido, num primeiro momento, depois de passados aqueles momentos de novidade, ele ficou um pouco displicente. A aproximação daquele homem galanteador que a fez sucumbir àqueles convites inconfessáveis. E, enfim, ela se revelava arrependida, mas sem saber o que fazer. Porque ela não sabia para onde ir, ela não tinha como voltar para casa, ela não tinha mais como conviver naquela sociedade, porque todos conheciam todos ali. Naqueles dias, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Graças a Deus, hoje isso não acontece mais, é isso? Graças a Deus, hoje ninguém mais sabe da vida de ninguém, cada um por si, Deus por todos. As coisas mudam e melhoram. Então Jesus disse mais ou menos o seguinte: minha filha, o arrependimento do erro e a confiança em Deus, a paciência, são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Vá para um lugar distante. Você já está vivendo este momento aflitivo. Habitue-se com ele. Encontre um ambiente onde você possa conviver em paz e comece atividade nova. Vá para um ambiente
comece essa atividade nova, comece vida nova, e as coisas vão se acomodando, vão se ajustando. E ela então até pede: será que eu não posso acompanhá-lo? Neste momento, ainda não. As pessoas não me compreendem, não compreendem ainda aqueles que conosco caminham. E ela vai então, desaparece daqueles dias. O tempo passa, Jesus continua o seu messianato, mais adiante ele é aprisionado, condenado, crucificado. Os seus discípulos passam por situações também deprimentes e deploráveis, mas a mensagem de Jesus continua. 10 anos depois daquelas ocorrências, nós vamos encontrar aquela mulher na cidade de Tiro, uma cidade da Palestina, onde ela, numa casa de assistência, acolhia os enfermos, os viajantes, as pessoas que necessitavam de amparo e socorro. E ela falava a todos algo que pudesse fazer com que eles se reconfortassem diante das situações dolorosas, muitas vezes aflitivas, outras daqueles dias. Um dia, ela recebeu a visita de um homem. Um homem foi trazido em deploráveis condições físicas por outros viajantes também. E ela cuidou daquele homem. Aplicou ali o medicamento, todos os bálsamos que conhecia, fez tudo o que era possível, alimentou aquele homem. E quando ele estava em melhores condições, junto com outros pacientes ali também reunidos, ela começou a falar do Evangelho de Jesus. Ela começou a falar do Mestre amorável, da sua mensagem, dos seus ensinamentos. Quando ela terminou, aquele viajante enfermo, cansado, doente, ele simplesmente perguntou: você conheceu aquele homem? Este Jesus a quem você se refere é aquele que foi crucificado? Sim, é aquele que foi crucificado. E você o conheceu? Perguntou o viajante. Sim, eu o conheci. Ele salvou a minha vida. E o viajante enfermo, eu também o conheci. E ele salvou a vida da minha esposa, que foi surpreendida em adultério. Sinto uma vergonha, busco encontrá-la para me desculpar com ela, porque na realidade eu não o compreendi e mais que isso, me distanciei das atividades que pudessem me trazer paz. Mas agora eu começo a perceber que os seus ensinamentos eram aqueles de que eu necessitava. Então ela reconhece naquele paciente o antigo companheiro, o antigo marido, mas não diz nada. Simplesmente diz: continue a sua jornada. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Então, nós vamos sendo orientados, conduzidos a um entendimento. A mensagem de Jesus, sempre atual, é para todos nós. O seu maior ensinamento: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Os benfeitores espirituais, esclarecendo esta orientação do Mestre, dizem que depois que nós incorporarmos este modo de ser em nós, incorporarmos este valor em nós precisamos partir para a prática. E a prática do amor ao próximo é a ação no bem, em favor daqueles que conosco caminham e do meio onde nós vivemos as nossas experiências. E dizem mais: fora da caridade, fora dessa ação, não existe salvação. Salvação todos nós teremos, mas este é o caminho orientado por Jesus. Mas dia menos dia nós teremos que agir dessa maneira, imprimir essas ações na nossa conduta. E as nossas obras só serão conhecidas por nós mesmos. Ninguém vai verificar a nossa melhora,
ninguém vai aplaudir as nossas conquistas, porque estas conquistas, dizem os benfeitores espirituais, da consciência tranquila, do dever retamente cumprido, elas são pessoais. Ninguém vai perceber, ninguém nos conhece, ninguém sabe das nossas realizações. Por isso é que nós teremos que nos esforçar e nos acalmarmos, dando-nos conta das nossas próprias possibilidades alcançadas. Nesse sentido, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem uma mensagem que diz mais ou menos isso. Ele diz mais ou menos o seguinte: a lei divina nos coloca presentemente na condição em que possamos produzir o melhor e aprender com mais segurança. Nos coloca exatamente no ambiente onde nós necessitamos passar pelas nossas experiências. Temos assim a nossa obra particular na execução do plano universal de Deus. Seja qual for essa obra, seja uma obra que fique mais à exposição, que as pessoas percebam mais, ou seja aquela obra, aquelas ações, ou sejam aquelas ações simples, corriqueiras do nosso cotidiano, que ninguém conhece, mas que a lei divina está usando para que nós, mais adiante, estejamos preparados para novos comedimentos. A tarefa de que nos incumbimos no lar ou no meio social é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel, a criança que necessita do nosso concurso, a fonte de água e a água que plantamos poderão gerar frutos a saciar as sedes das gerações futuras, sem que nós nos demos contas ou assistamos a esses resultados. Façamos o nosso melhor, recordando que o Divino Amigo foi um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e amor para os braços de uma pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Para encerrarmos as nossas reflexões, o que era estar diante de Jesus? Joana de Ângeles, numa frase que nós sempre lembramos, ela resume bem. Diz ela mais ou menos o seguinte: Jesus, quem o viu passar, apenas viu. Mas quem o encontrou, face a face, frente a frente, nunca mais foi o mesmo. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.